Olá, pessoal. Hoje a gente mudou de cenário para ver se a internet funciona melhor daqui, mais pertinho do modem. Quem está chegando aí, hoje a conversa é com a Graciela Guajajara. Vamos ver. Olha, esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando. Oba! Já estou vendo a Graça por aqui. Galera do Griotes, bacana. Chamem o povo aí, minha gente, que esse papo vai ser muito bom. Estou ansiosa. Grace, você já está por aí, né? Deixa eu ver se eu te acho para te convidar. Eba! Oba! Hoje não teve problema ainda na internet. Tá me escutando direitinho? Tô. Você tá me ouvindo bem? Tô. Ai, que maravilha, que bom. Deu certo, porque essa semana foi meio sofrida com a internet aqui no interior de Minas, sabe? Mas todo canto, viu? Que acho que todo canto É, o pessoal tá mais em casa, aí a internet tá não tá uma dando luta. conta, né? Obrigada, Graça. Eu posso eu tô te chamando de Graça já na maior intimidade. É a primeira vez que a gente se fala assim. Pode Mas essa aqui, posso? tirar. Eu sou Guarani, viu? Não é Guajajara. Acho que você me Ah, apresentou. eu falei Guajajá. Ai, meu Deus, que vergonha, tô louca. E eu tô com a sua mini bio na minha frente aqui, escrito Guarani. Perdão, muita coisa na cabeça ao mesmo tempo. Depois desse pequeno mico, vamos voltar aqui para apresentações oficiais da Graciela Guarani, Grace. Ela tem um currículo aqui extenso, eu vou pegar algumas partes e depois, durante a conversa, a gente vai descobrindo um pouco mais sobre ela, enquanto a gente conversa sobre narrativas indígenas. Gente, está todo mundo escutando direitinho? Avisem a gente se a internet piorar, que, enfim, tenho aqui os truques para tentar ver se Que eu tô ajuda. com fone, né? Então também se puderem colocar isso, estão me ouvindo bacana, vocês avisam aí. Qualquer coisa eu vou mudar aqui para o 4G, mas vamos assim por enquanto. Então vamos lá, gente. Graciela Guarani, ela é uma das mulheres indígenas pioneiras em produções originais audiovisuais do cenário brasileiro. E ela é também produtora cultural, comunicadora, curadora de cinema, formadora em audiovisual. Tem um currículo extenso que inclui trabalhos como facilitadoras, como em um curso de mulheres indígenas e novas mídias, da invisibilidade ao acesso aos direitos, que foi organizado pela ONU Mulheres. Temos também aqui participações da Grace fora do Brasil, na Berlinale esse ano, no Instituto Moreira Salles, muitas coisas que a Grace tem feito e já fez. E estou muito feliz de ter te conhecido esse ano, Grace. Foi bastante por intersecção ali do grupo das manifestas, que tem, né, tem proporcionado muitos encontros preciosos como esse. Para quem não conhece, as manifestas é um grupo, um coletivo feminista que surgiu ano passado dentro do Festival de Brasília. A gente está aqui no Instagram também, Manifesta Cinema, quem quiser procurar, tem reunido aí umas mulheres muito incríveis. Graça, eu te expliquei que aqui é um pouco assim, informal, porque eu não tenho prática de entrevistar as pessoas formalmente. Claro, às vezes trabalho. Escutei um barulho aqui, mas está tudo bem. Claro que às vezes trabalhando surge momentos de a gente ter que fazer uma pesquisa para poder fazer uma entrevista, mas eu acho que não é nem o caso, porque aqui é gostoso ficar assim, a gente ficar mais solta, se conhecendo e sentindo o que as pessoas estão aí curiosas para saber. Então, eu vou deixar você falar, e de vez em quando eu vou te interromper, e a gente vai seguindo assim, e no final a gente dá 15 minutinhos de perguntas, tá bom? Tá certo. Eu vou começar. Se alguém. Acho que falaram aí que meu áudio está um pouco baixo. Tu consegue me ouvir bem? Eu estou escutando.
né? Então, se alguém aí também não conseguir ouvir bem, aí vocês só avisam a gente que eu falando, eu tô sem fone, né? Que o meu, para poupar até a questão da bateria, que o meu celular, a mesma entrada da bateria é do fone. Então, Ah, mas ele tá cheio, né? Se tiver muito baixo, eu coloco o fone de ouvido. Primeiramente, boa tarde, né, a todo mundo, né, Marília, né, também foi um prazer, né, conhecer tu, né, toda a iniciativa que você tem, né, nesse campo do audiovisual, do cinema, né, que é muito bacana ver nesse protagonismo. E mais ainda, né, desse espaço também, né, poder proporcionar essa pluralidade, essa diversidade nesse espaço, né, que é tão importante a gente também se ver, né. Acho que ela começou me apresentando um pouquinho, né? Então não vou me alongar, né, em relação a isso, mas só cumprimentar também as pessoas que estão aí, né? Tem algumas pessoas conhecidas, Sofia Pinheiro, né? Uma grande amiga também que a gente está com o Niemonguetá, né? Ziel Carapotó, né? Teve algumas pessoas aí, eu só não vou lembrar o nome de todo mundo, né? Mas sintam-se, né? Beijar abraçados de longe mesmo. Então, eu sou Graciela, né? Eu sou da etnia Guarani Kaiowá, Paintão Iterá, né? Fica na região do Mato Grosso do Sul, né? Eu sou da aldeia Jaguapiru, né? Nasci, me criei, né? Nesse contexto, né? Dessa coletiva, apesar de ser uma aldeia, assim, às margens né? do contexto urbano, né? Muito próximo ao município de Dourados, né? Eu sempre olhei, né? O mundo de dentro para fora, né? Nessa perspectiva, né, desse instinto ainda coletivo, né, que a aldeia tem. Então, vivi, né, nessa minha comunidade, onde está, né, os meus parentes, a minha mãe, meu pai, o meu núcleo familiar ainda moram lá, né, só eu que debandei, né, eu vivi lá durante mais de 20 anos da minha vida. Então, tem um processo todo de convivência, né, desse universo, né, do que é esse espaço indígena, né? E desde que eu saí, né, já saí com esse intuito de trabalhar, né, no meio da comunicação, né, antes de eu falar do cinema, né, do audiovisual, né, sempre, né, com essa vontade, né, e com esse desejo de fazer, né, essa visibilidade, né, dos povos originários, dos povos indígenas, né, sempre sobressair, sempre prevalecer, apesar de tudo, né. Então, tem sido um caminho tortuoso, um caminho muito desafiador, né? Muitas vezes muito árduo, né? Muito difícil, né? Porém, né, contudo, eu acho que é muito importante, né, nós como indígenas, né, como comunicadores, como realizadores ou cineastas, a gente também está presente nesses espaços, mesmo porque a gente sabe que a comunicação, o cinema em si, ele demanda um poderio muito grande, né, de influências, né, onde a sociedade, de uma certa forma, né, se molda através desses mecanismos, né, desses meios, né? E eu acho essencial a nossa presença, né, de se fazer presente, né, mesmo porque ajuda também a gente sair dessa invisibilidade, né, que a gente que perdurou, né, durante anos, né, no processo histórico, né, nesse processo de historicídio, que de fato a história, né, foi, né, muito massacrante, né, com nós povos indígenas. Então, eu acho que é mais na hora da gente pegar, né, essa ferramenta aqui também e construir a nossa própria narrativa, né, da nossa própria perspectiva mesmo de vida, né, da nossa vivência, seja ela no contexto urbano, né, que é importante citar aqui também que a gente não está só restrito, né, às nossas comunidades indígenas, né, dentro dos territórios, mas também como em contexto urbano, né? Então, existem indígenas vivendo nesse contexto urbano, né, e que passam, né, por inúmeras questões, né, de conflitos também, né, existenciais, principalmente. E é importante a gente usar esse mecanismo do cinema, do audiovisual, da comunicação, né, para se fazer presente, né? Porque muitas vezes essa invisibilidade ela é tão violenta nesses espaços, né, com um contexto urbano, né, que ela chega a um ponto de ser massacrante, né, e influenciar muito nesse imaginário, né, dos próprios indígenas. E por isso que eu acho muito, muito importante, né, a gente estar, né, nesses espaços, e eu fico muito feliz que tem
que a gente está encontrando, né, principalmente nesse momento de pandemia, né, essa questão da gente estreitar esses laços, né, com parceiros, né, com parceiras, como Marília, por exemplo, né, que eu acho que é muito importante a gente realmente, né, se pensar, né, nessa questão, né, do quais são as relações, né, que a gente pretende, né? Eu acho que é um momento de pandemia que a gente está bem nessa reflexão, né, onde as pessoas estão se percebendo, né, estão se enxergando, né? E eu acho, né, que é um movimento que ele tem que ser constante, né? Pós-pandemia, né? Que não seja assim um discurso, sabe? Que fique, né? Um discurso bonito, tal, mas aí passou, né? E a gente não vê nada de concreto, nada na prática que foi construído, né? Com esses diálogos, com esses estreitamentos. E eu acho que é mais ou menos isso, né? E falando um pouquinho da questão do cinema, o cinema ele entrou assim para mim, né? Já depois de um processo assim longo, né? Que também não foi de um dia para outro, né? Que eu de uma certa forma me enxeri aí nesse espaço, né? Mas assim sempre teve esse percurso, né? Como eu disse, muito árduo e muito desafiador, né? E às vezes muito violento, que a gente sabe que o cinema ele é muito elitista, né? E ele é muito fechado, onde a gente sabe que sempre são aquelas pessoas que estão lá naqueles lugares de privilégio, né? Então é muito de maneira, né? E é uma característica que eu comecei a observar, né? Depois que eu me inseri nesse mundo, né? E ele é muito massacrante, o sistema é muito massacrante, né? Só que se a gente não for desse enfrentamento, né? Da própria produção em si, que já é uma produção racista, né? Uma produção, né, fechada, né, a gente nunca vai, né, poder pensar, né, que tipo de sistema, que tipo de narrativa a gente está trabalhando, a gente está se construindo, né? Se a gente preza tanto pelo desenvolvimento econômico, mas às vezes a gente esquece desse desenvolvimento humano, né? Que são as pessoas, que são a diversidade, né? Então, e a gente, né, trabalha nesse sentido, né? De levar também um cinema, né, que ele seja reflexivo, que ele seja provocativo, né? Que ele seja pensante, né? Não um cinema só por ser cinematográfico, né, o belo, tudo, mas que ele tenha conteúdo, né, que te faça refletir como humano, né? Eu acho que isso é importantíssimo e é uma das características, né, dos comunicadores, principalmente dos realizadores indígenas, levar, né, essa questão dessa reflexão mesmo, né, que de fato por exemplo, esse cinema ele é tão distante, né, das nossas produções, né, e é onde a gente está se chegando, né, aos poucos, né, fazendo mesmo esse questionamento, né? E é um meio, né, que a gente sempre trabalha, por mais por exemplo, né, tem algumas produções, né, curtas principalmente, nunca é um trabalho que a gente tem um mero reconhecimento, né, por nossa pessoa individual, né? Então, isso é uma característica muito presente nas indígenas, e todo mundo que está, por mais que seja uma equipe de dois, né, ou de três, como é no meu caso, né, onde todo mundo passa por um mesmo processo, desde o processo criativo, né, o processo criativo, né, que você pretende fazer na sua produção, desde a finalização, né, todo mundo faz de um pouco. Então, a gente nunca tem aquele privilégio de ser só o diretor, só a roteirista, né? Então, e é uma coisa bacana porque a gente sempre passa por, não que isso, né, possa perdurar aí, né? Também almeja, né, ser, né, por exemplo, só o diretor, mas é o processo mesmo, é a necessidade mesmo que chega, né, de produção de trabalho para a gente. A gente não tem, né, como angariar uma produção de grande escala, que tem continuidade, tem, sabe, figurinista, aquilo tudo que a gente conhece que é uma produção grande tem. A gente não tem esse privilégio, nunca teve. Né? Então, por isso que todo mundo, né, que trabalha na produção indígena, seja, né, desde o seu processo de argumentação até a finalização, né, tudo passa por um processo coletivo, né? E no meu caso não é diferente, né? Então, eu juntamente com o Alexandre Pancararu, né, que é um outro cineasta, né, que é um comunicador, né, também está, né, nessa batalha, né, diária,
né? E também a minha pequenininha, né? Que agora quer tá de uma certa forma ela faz o estilo, né? Que ela tem 9 anos. E é uma coisa assim também, é muito desafiador, porque durante o processo, quando a gente fala em narrativas indígenas, sempre a gente também se remete, né, às produções, né, que são de renome, de grandes cineastas que não são indígenas, né, que fazem suas produções, que a gente sabe que tem uma representatividade, uma veiculação muito maior do que a gente fosse fazer. Né? E quando a gente fala dessas narrativas, né, para a gente é muito mais difícil chegar nos espaços, né, nos meios que são destinados, por exemplo, de certos editais, né, em certos caminhos que a gente sabe que gera uma certa burocracia, né, e eles se deparam, né, com nós, povos indígenas, né, que toda a produção é 100% indígena, né, e não tem esse intermediário, né, que às vezes tem, né? Que muitas vezes a gente já se deparou com isso, né? Aquela produtora, né? Aquela grande produção, né? Por citar, por falar de narrativas indígenas, né? Incluiu aquele parente ou a parenta, né? Mas como assim, como mero consultor, sabe? Não destinou, por exemplo, ele não fez parte da produção de fato, né? Seja na codireção, seja no papel de roteirista. Nós só foi, né, um mero consultor, onde o nome dele nunca apareceu, né? E eles, quando se deparam com a gente, né, é muito diferente essa abordagem, né? Porque a gente sempre está nesse embate, né, da gente protagonizar mesmo esse espaço, né? Que ele não seja só meramente para a gente cumprir cota, né? E é muito Uhum. difícil, né, quando a gente se depara com isso, né? Porém, né, a gente constantemente a gente tem, né, batido nessa tecla, né, ido de enfrentamento também, né? Porque acho que só assim, né, realmente terá essa narrativa será de fato uma narrativa indígena, senão ela seria uma mera narrativa indigenista, né, de pessoas não indígenas como sempre, né, falando, né, contando nossas histórias. Eu acho que é muito E importante. Pode falar. vou te interromper um pouquinho. Você chegou num ponto que eu tenho refletido recentemente. Acho que todo mundo que está aqui assistindo a gente sabe que o Cabiria é um prêmio de roteiro e um festival voltado para mulheres. E esse ano, pela primeira vez, a gente vai ter a felicidade de ter 3 mulheres indígenas dentro da nossa equipe aí de curadoria e também júri. E também curadoria de roteiros e de filmes, desculpa. E a gente abriu as inscrições gratuitas para mulheres indígenas. E, de repente, não apareceram inscrições de mulheres indígenas. E aí você está me falando desses obstáculos, né? Que às vezes é a própria possibilidade de acesso a lidar com essa burocracia, com esses formatos tradicionais e fiquei, enfim, pensando e discutindo com outras pessoas, estava ansiosa para poder ter essa conversa com você. A Graça, gente, está dentro da equipe do Cabiria. Não vou falar onde, porque senão pode, porque senão, né, vão te assediar. Mas como que a gente faz? Assim, qual que é o caminho? Você acha que uma possibilidade de caminho seria investir em formação? Porque a gente sabe também que se o cinema tem hoje esse formato, se o roteiro a gente exige o tal do Master Scenes, etc, etc, é porque é algo que vem se desenvolvendo ao longo de décadas e décadas e décadas, e chegou-se a um formato que foi absorvido, e é difícil também a gente criar um formato, me parece difícil criar um formato alternativo e conviver com os dois. Mas eu não sei, posso estar completamente enganada também. Eu vejo que o caminho possível talvez fosse esse da formação, para que não precisasse ter intermediários, mas que os próprios cineastas indígenas pudessem ter as ferramentas para, por exemplo, entrar num concurso de roteiro. Então, eu queria escutar a sua opinião, estava super curiosa, ansiosa para chegar a esse momento. Eu acho que a gente tem muito a avançar aí nesse lugar. Massa. Eu acho que você citou um ponto aí crucial, sabe?
quando a gente fala, né, dessa questão, principalmente de disputa de narrativa, né? Eu acho não, tenho certeza, né, pelo processo mesmo de vivência, né, que a gente vem, digo eu, Alexandre e outros e alguns, né? Por exemplo, a gente nunca teve, de fato, né, nunca houve dentro da história do audiovisual, isso de maneira geral, nacional, um fomento, né, que abarcasse essa demanda, né, que, por exemplo, você citou uma questão muito importante da formação, né? Então, Graça, desculpa, tá cortando um pouco para mim, só queria ver se tá cortando para o pessoal que está assistindo aí também. Como é que tá para vocês? Estão conseguindo escutar a Graça? Para mim tá um pouquinho cortado. Se for só para mim, menos mal, que eu tô. Pessoal, alguém dá um alô? Vocês estão conseguindo escutar? Bom, vamos tentar de novo? Cortou também, ó. Então cortou também, tá cortando. Gente, avisa a gente aqui que a gente repete, né, para vocês entenderem tudo que está sendo dito. Eu tô. áudio? Oi? Será que é meu áudio? Não, acho que a internet tá cortando, assim. Você tá ficando pixelada aqui para mim, sabe? Quando fica pixelado? Sim. Não sei. Mas vamos ver se de repente volta. Vamos tentar mais uma vez? Pessoal, a gente vai tentar de novo. Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Estão conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ouvir agora? Agora eu tô. A sua conexão que vai e volta, Graça. Agora voltou normal. Então pode retomar. Massa, então posso seguir? Pode. Massa. Eu acho que você tocou assim, num ponto crucial, sabe? Quando a gente fala, né, principalmente em narrativas indígenas, que é a questão da formação. Né? Isso eu digo por experiência própria mesmo, né? Porque todo o processo de construção, de formação, de pouca formação que eu tenho hoje, né, que é um constante aprendizado, a gente nunca para, né? Sempre foi assim na perspectiva de eu, né, ir atrás dessas formas. E tudo foi na prática, então eu não tive, né, um curso intenso, né, sobre roteiro, né, sobre direção, sobre cinegrafia, então tudo foi, né, a partir dessa vivência com profissionais já trabalhando na prática, então onde, né, muitos me deram a dica, eu pude aprender na prática. E isso se reflete, né, em muitos indígenas hoje que trabalham com audiovisual, né, e onde muitos têm essa vontade, né, de estar nesse meio, né. Eu digo que tem, né, porque também eu atuo como oficineira, né, em algumas comunidades, né, há muito tempo, né, e eles relatam isso para a gente. Só que não existe nenhum tipo de apoio, de fomento hoje no Brasil, né, para que abarcasse essa demanda. Não existe. Né? E onde é muito desigual quando a gente vai para esse campo de disputa de narrativa mesmo, a gente colocar, né, um projeto para frente, né, se a gente não tem, né, como subsidiar de forma técnica, né, o nosso projeto, né, a nossa demanda, né, e onde fica muito a desejar, né, as nossas narrativas, por mais que elas tenham um peso muito grande, né, em questão da riqueza cultural, né, que a gente tem, né, porém a gente não tem, né, essa outra demanda, né, e é uma coisa que a gente precisa, né, urgentemente, né. E quando eu falo que não existe, né, essa demanda hoje, é pelo fato também, né, por exemplo, o mercado, a indústria nunca nos enxergou de fato, né, como um potencial, né, de estar, né, levando essas nossas narrativas, né, para esse espaço também, né, que eu acho que também é uma deficiência desse mercado, dessa indústria que não enxerga essa cultura, nessa diversidade, essa pluralidade, né? E é onde eu acho que tem que se haver, né? Principalmente quando eu digo agora, nesses estreitamentos, né? Que possivelmente possa haver, né? Por exemplo, a gente sempre vê, né? A questão de formação, né?
E agora, principalmente nesse tempo, né, que sempre relata essa questão, né, de diversidade, dessa inclusão, né, desse espaço antirracista que virou uma palavra assim, muito usada, sabe? Mas aí eu percebendo, né, essa palavra, muitas pessoas estão usando, de fato, sem saber o que significa, de fato, isso ao pé da letra. Né? Por exemplo, você lutar por um espaço democrático, né, antirracista no espaço do audiovisual, do cinema, né? Sendo que você não inclui nessa essa outra parcela, né? Que sempre ficou nas margens, as margens do próprio racismo em si, né? Que é a questão da gente, povos indígenas. Então, eu acho muito importante a gente começar a ver esses caminhos, né? E abrir mais esse leque, né? Desse espaço, né? E isso a cultura, né? Principalmente do Brasil, só vem a ganhar, né? Que de fato, né? Por ser, né? Ter toda aquela propaganda, principalmente para fora, que é um país, né? Democrático, da igualdade e tal. Se ao pé da letra, isso de fato nunca existiu, né? Nunca aconteceu. Por exemplo, a gente se sente, né, imigrante na nossa própria terra, né? Eu acho que chegou um basta, né? Do jeito que estava, não dá mais para a gente, né, sobreviver. Não digo nem viver, né? Porque os povos indígenas hoje eles sobrevivem, né? Eles não vivem a plena, né, vida, né, que as pessoas humanas, né, vivem. Nós, às vezes, muitas vezes, somos considerados sobre-humanos, né? Então, sobre-humanos, sub-humanos, no caso, não sobre-humanos, sub-humanos, né? Pelo fato mesmo desse racismo, né, estruturante, né, que tem nessa questão que a gente nunca nem é citado em nada, né? Eu costumo dizer que a gente vive nesse mundo, né, que vocês usufruem, que vocês andam, como mero fantasmas, né? E fantasma do passado, aliás, né, que a gente ficou lá, né, num tempo, né, onde a história não andou, né? Então, e eu acho muito importante a gente começar a ver, né, e também a investir nesses talentos indígenas, sim, porque a gente não está só no audiovisual, né? A gente está é uma cadeia produtiva muito grande hoje quando a gente fala em questão de produção, né, de conteúdo, né, seja no audiovisual, nas artes, na moda também, né, que está, né, em vários espaços hoje da sociedade. Porém muitos, né, ainda têm, né, por ser essa sociedade massacrante, né, muitos timidamente têm esse medo, né, de realmente se revelar, né, por esse racismo violento que tem, né? Então, eu acho que só temos a ganhar, né, com esse estreitamento, né? E a gente precisa, né, principalmente, né, essas pessoas, os cineastas indígenas, né, que estão começando, que querem começar, né? E quando você citou, né, que a gente tem, por exemplo, agora, né, na edição, que tem só uma, né, justamente por isso, né, por essa questão, né, de muitas mulheres indígenas, principalmente, né, nunca se retratou, né, nunca se discutiu, né, esse processo, né, dentro e fora, né, de territórios indígenas, né, porque quando a gente fala fora, né, tem muitos indígenas morando, né, porém quando vão, né, procurar, né, alguma questão, algum requisito nessa área, né, muitas vezes são barrados, né, simplesmente pelo seu estereótipo, né, pela sua vivência, né, e muitas vezes se declarar indígenas. Então, esse sistema ele é muito massacrante, né? Então a gente tem que se atentar muito, né, com isso, né, de que forma, né, que se pretende, né, construir esse espaço, né, e que maneira, né, fazer com que essa demanda, né, que ela floresça, que existe demanda, né, porém, né, a gente sempre esbarra, né, nessa questão desse racismo mesmo. Isso eu digo que é um racismo mesmo, porque só nós, né, que somos, a gente sabe como isso é cruel, né, como isso e às vezes a pessoa não pode nem falar, né, mas só tá no olhar, né, e você sente isso. Então, é muito Esse importante a gente. apagamento, né? Quando você falou sobre a existência de vários povos indígenas também nas zonas urbanas aí pelo Brasil, isso é um dado que muita gente desconhece, né? Então, isso me lembrou uma fala da Mariane, enfim, naquele contexto daquela live
que teve o episódio de racismo, ela falando sobre que a Porto Alegre que é descrita por aqueles cineastas brancos, uma Porto Alegre que não existe pessoas negras, não existem pessoas negras. E eu vou te falar que primeira vez que eu fui a Porto Alegre, já com mais de 30 anos, eu não tinha ideia que tinha, de fato, uma população negra numerosa, porque nunca vi representação disso em lugar nenhum. É muito maluco isso, né? E com os povos indígenas. A gente não sabe. Como assim a gente não sabe? Em Minas Gerais, tô aqui em Minas, né? Minas mesmo, a gente tem várias. Ixi, acho que cortou de novo. Vamos esperar um pouquinho para ver se a Graça volta. Voltou. Ah, acho que você voltou. Então, esse apagamento. Voltou. Então, esse apagamento. As pessoas acham que indígena só existe na Amazônia. Não, gente. No território brasileiro tá de norte ao sul, nós temos povos indígenas. Então, isso existe, e o cinema, e essa possibilidade de a gente ter, finalmente, narrativas indígenas por indígenas, essa possibilidade de vocês se colocarem, né, dessa visibilidade que, nesses anos todos, né, não existiu. Agora, e sobre se você acha que talvez então a gente esteja numa etapa anterior de ter um investimento maior na formação para ter condições de incluir essa população indígena nessa produção, nesse modo de produção que nós temos, ou você acha que é possível algum lugar intermediário em que se crie, por exemplo, claro, criar editais agora não é algo que a gente está assim, super esperançoso, mas que se crie editais específicos que levem em conta essa, digamos, falta de uma formação formal. Não sei qual seria a palavra, mas assim, você acha que isso seria uma ponte, uma possibilidade? Qual o caminho que você enxerga assim, que seria mais efetivo para a gente conseguir fazer com que as narrativas indígenas de fato tenham espaço, que roteiristas e cineastas indígenas possam de fato contar suas histórias? Que ações, tanto governamentais quanto da sociedade civil, você acredita que estrategicamente produziriam um efeito mais eficaz é uma palavra ruim, né? Mas enfim, mais efetivo. Que eficaz me lembra o slogan aqui do estado de Minas, que enfim, mas algo que vai de fato colaborar para essa inclusão. Falei pra caramba, não sei se foi clara, mas acho que não sei se deu para entender, mas é algo por aí. Travou Você um está pouco conseguindo me agora. ouvir Vamos ver bem, me se ver? volta. Eu vou tentar falar menos, porque eu fico falando e é justo a hora que você Agora não está travado. um pouco, mas você está me ouvindo agora? Mas eu travei, né? Parece que eu estou travada. Né? A sua imagem, sim, a sua voz eu estou escutando. Agora acho que voltou tudo. Deixa eu ver, espero. É que às vezes você trava, eu travo. Eu travo, tu trava. Ah, Mas acho que eu entendi, né? Nessa questão. O que propositivamente, né? isso, propositivamente. Pode pensar, né, nesse sentido. Eu acho agora, né, como tudo está parado, né? Também é outra preocupação, né, quando a gente, né, coloca, né, por exemplo, essa cadeia produtiva hoje ela está parada, né, porque não é só todo uma cadeia, né, que vai desde, né, da gente, né, mesmo produtores culturais, né, que trabalham com audiovisual, né, que é estritamente do público, né, para a gente fazer o nosso trabalho e onde todo mundo está, né, dentro da... Travou. Tá me ouvindo?
Agora voltou. Você falou dentro da, aí travou. Dentro, por exemplo, agora no momento que a gente está dentro das casas, né? Nossas casas. Então, a gente não tem, né? Todos os projetos, por exemplo, que eu tinha, né? Nesse ano também foram, né? Parados. Assim tá, né? A maioria desses produtores culturais, né? Que depende, né? Estritamente do público para sobreviver, né? Porque é uma escolha, né? Apesar da gente fazer do que a gente gosta também, né? É uma escolha que, mal ou bem, né? A gente consegue, né? Fazer, né, toda uma sobrevivência através desse meio hoje. E eu acho que um meio, né, nesse período seria, né, essa questão de ver como viabilizar, né, apoio nesses produtores culturais, né, a esses comunicadores, a esses cineastas, né, que são, né, dentro dessa cadeia produtiva, porque hoje não existe nenhum tipo de angariamento nesse sentido. Né? Eu digo isso, por exemplo, existiu vários meios emergenciais, né, que a gente viu nesse período para profissionais do cinema, profissionais do meio, mas, por exemplo, eu nunca entraria nessa cota quando fosse acessar aquele fundo emergencial da Netflix. Né? Então, é um mundo assim muito desigual até nisso, né? Até nessa questão de apoio, para a gente fica muito mais nessa margem, né? Que até esse apoio a gente nunca chega, né? A gente nunca está próximo a isso, né? Então, e a gente teria que ver que possibilidade a gente tem de incluir também essa outra cadeia produtiva, né? Que existe, né? Que sempre existiu e sempre produziu nessas margens. Né? Acho que é um caminho, né? Isso, né? Isso pensando em ações mais concretas agora, no momento que a gente está, né? Mas para além disso, né, que a gente sabe também que a gente não vai ficar nisso para sempre, né? Nesse isolamento, nessa condição que a gente está. Eu acho que para além disso, né, começar a abrir esse leque, né, dessa questão, dessa inserção, né? Porque eu acredito que é uma pauta que vai permanecer, que é essa pauta desse espaço democrático, antirracista, né, que é tão falado nesse meio, principalmente do audiovisual e do cinema agora, né, sempre incluir essa pauta também indígena, né, desses produtores indígenas. Né? Digo isso porque se a gente citar só, né, um grupo, né, só um subgrupo, né, como é a questão dos nossos irmãos negros, né, que também tem essa história do historicídio, né, que a gente conhece. Né? Porém, a gente sabe que não é só eles. Né? Então, a gente tem todo esse conjunto, né, toda essa reflexão que a gente tem, né, de como essas minorias, que na verdade são maiorias, né, sofreram esse processo de apagamento. Né? Eu acho que é começar, né, a incluir, seja nesse espaço, né, onde de fato a gente tenha nessa oportunidade também de mostrar esse trabalho, né, dentro dessa cadeia, né, e por aí a gente fomentar essa questão de formação mesmo, né, de criar esse espaço, né, formativo, né, para esses profissionais, né, que já atuam, não, mas precisam de um aprimoramento ali ou lá, né, sempre, né, visando também essa especificidade, né? Por exemplo, agora a gente está num momento onde muitos parentes indígenas que têm acesso à internet, que conseguem ainda, por mais que ela seja ruim, né, tá ruim em todo canto, que acessam dentro do contexto urbano. Né? Por exemplo, hoje eu me encontro em um contexto urbano. Né? Em outros tempos, se eu tivesse dentro da minha aldeia, né, dificilmente eu fiquei online, né? Porque por mais que seja, por exemplo, eu falando isso da minha comunidade, Jaguapiru, né, Mato Grosso do Sul, Dourados. Por mais que seja, por exemplo, travou? Ah, eu estava escutando a sua voz, mesmo com a imagem travada. Agora voltou. Então, por exemplo, se eu tivesse lá, né, dificilmente eu poderia acessar a internet, por mais que ficasse 3 quilômetros só da cidade, né, o nível de racismo que tem nessa cidade é muito grande. Né? Para você ter uma ideia, né, a minha mãe ela é professora, né? Então ela teve todo um processo depois já de alguns anos, né, ela decidiu retomar toda a questão educacional dela e conseguir se formar, né, e realizar o sonho dela, que é professora. Só que a gente se depara com uma questão que é esse meio hoje que
Agora fui eu que travei. Voltei. Tô? Ah, tá. Voltou. Vamos ver se agora não cai mais, né? Acho que não cai mais, não. Deixa eu ver. Deixa eu só testar aqui. Deixa eu até aproveitar aqui a pequena pausa para falar que faltam 20 minutos para acabar a nossa conversa. Passa voando, para as pessoas já irem pensando aí em perguntas que a gente vai incluindo no meio da conversa. Ih, travou de novo. Voltou, gente? Eu vi um travou geral aqui, fiquei preocupada, porque eu estou te vendo. Estão ouvindo a Vai ver gente que aí agora? Voltou? deve estar chegando com atraso. Pessoal, façam perguntas. A gente vai encerrar às 4, então temos aí pouco menos de 20 minutos para perguntas. Tá todo mundo Voltou. por aí, hein? Voltou? Ah, então tá. Voltou. Então, Antes que trava de novo. Quando você falou, né? Quando eu falei citei essa questão, né? Que se eu não tivesse em contexto urbano, seria muito mais difícil, né? É uma das problemáticas que a gente encontra hoje, né? Porque quem tem acesso, bem ou mal, do jeito que essa internet está, quem está no contexto urbano, né? Onde eu me encontro. Se eu estivesse na minha aldeia, né? Que fica bem pertinho mesmo da cidade, não teria, né? Apesar de ser pertinho, então, devido também a esse racismo estrutural, nenhuma empresa de internet, né, nunca quis, né, levar a internet lá dentro da aldeia, né, por mais que as pessoas, né, falassem, né, pagando, né, isso e passa até isso, né, essa questão, né, de como esse racismo ele é violento, né, e como ele impera, né, até hoje, principalmente lá na região de Dourados, né, na aldeia de Jaguapiru. E onde, por exemplo, a minha família foi obrigada a fazer um consórcio de comprar uma antena, daquelas antenas grandes, sabe? Onde acho que foi até uma quantia aí considerável para ter internet lá dentro da aldeia, né? Onde todo mundo lá, né, principalmente, né, por ser bem próximo, né, os contextos de trabalho, depende disso, né? Então, e aonde, por exemplo, em muitos lugares da aldeia não existe isso, né? Então, não tem como se conectar, a não sei que você compre, né, use a então, internet do seu próprio celular, então né? Com levar 4G. Oi? levar a internet, então levar a internet para esses lugares já seria uma pequena revolução, né? Imagino. Eu queria Sim, falar aqui a Suzana Pires está aqui, não sei se vocês já se conheceram. Ela tem o Instituto Dona de Si e ela está perguntando aqui como podemos somar com a aceleração de talentos indígenas femininos. O Instituto Dona de Si faz um trabalho incrível, é um lugar sempre bacana da gente colar para descobrir aí formas de conseguir mais espaço e oportunidade para as mulheres. Aí, não sei se puder falar um pouquinho. A hora que ela falou isso, você falou da internet, eu falei, pronto, tem que levar a internet, é isso. Mas para além de levar a internet, o que você pode acrescentar aí? eu acho que só essa iniciativa, né, que dessas pessoas, né, que, por exemplo, tem, né, algum espaço, né, que tem alguma articulação, né, onde a gente não tem, a gente não entra nesse meio. Eu acho que só, né, dessa iniciativa, né, dessa vontade já é ponto positivo, né, a gente ter essa abertura, né, todo esse acolhimento, né, quando a gente fala em esse espaço, né, eu acho, né, Suzy, muito louvável essa iniciativa, né, de você querer ter a vontade de como, né, procurar maneiras de ajudar, né? Eu acho que só isso, né, é um ponto muito mais que positivo. Para além disso, eu acho que como a gente pensar nesses espaços, como eu estava dizendo, né? Eu acho que é realmente, né, abrindo esse caminho, né, dialogando, né, entrando em contato, né? Quem são esses? Por exemplo, hoje a gente está nesse tempo, né, de cyberativista, né, que a gente está todo o tempo nas redes.
né? Quem são essas redes, né? Aonde estão, né, essas mulheres, né? O que elas fazem. Então, acho que começa mais também por essa aproximação, não da gente sempre, tudo a gente sempre correu atrás, sabe? A gente sempre foi ali, né, procurando, né, que maneiras entrar, né? Eu acho que poderia inverter um pouquinho esse processo, né? E das pessoas também notassem, né, que a gente sempre esteve ali procurando isso, né? E nunca nos enxergaram. Então, eu acho que também um caminho é esse, né, de aproximar, né, quem são essas mulheres, né? A gente tem uma pequena rede, né, na rede do submundo aí da internet, que é o nosso meio de comunicadores indígenas, onde a gente cria essa rede, né, de vínculo, né, de informações, né, de questões que são relacionadas a esse meio e outros também, né, que a gente sempre está em constante, né, movimento mesmo de resistência por essa visibilidade, né, dentro dos espaços do contexto urbano, dentro dos territórios, né, eu acho que um dos caminhos é esse, né, e a partir dessa aproximação, a gente pensar, né, nessas possibilidades, aí já tendo, né, essa demanda, né, de pessoas, né, que se chegaram, né, e a gente construir algo juntos, né, do que sempre a gente, sempre a gente recebeu tudo lá de cima, tudo mastigadinho, né? Acho que é importante a gente fazer esse processo de construção junto, né? Já que a gente está se pensando no espaço, né? Como a gente fortalecer, né, essas mulheres, né? Esses movimentos todos que existem. Eu acho que é uma maneira. Eu vi, me lembrou agora, enfim, pensando isso tudo que a gente está falando aqui, eu lembrei de ter visto uma divulgação de um curso que era dado por WhatsApp, pensando em pessoas, não era nada voltado especificamente para indígenas, eu não lembro onde eu vi isso, mas era voltado para pessoas que tivessem dificuldade de acesso a uma internet de boa qualidade, e que a gente fala, façam milhões de cursos que tem online, mas se você tem uma internet ruim, você não consegue rodar um vídeo de YouTube, né? E aí eu vi, pena que eu não anotei na hora, eu perdi um comentário sobre esse curso que teria sido desenvolvido para ser dado por WhatsApp, por mensagem, por áudio, pensando em uma forma de chegar a mais pessoas. Aí eu fico pensando, né, a gente tem que também esquecer um pouco a realidade. Ih, acho que travou de novo. Não, voltou. A gente fica tentando pegar o que existe, que funciona pra gente, e jogar, encaixar nos lugares que não necessariamente aquilo vai funcionar lá, né? Eu acho que também tem um pouco isso, pensar, peraí, tá, vamos pensar em alguma possibilidade de parceria para fazer oficinas, mas será que funciona a gente fazer uma oficina por YouTube? De fato, vai produzir algo se as mulheres não conseguirem, se as pessoas não conseguirem acessar, né? Acho que também eu fico imaginando que falta um pouco da gente pensar nisso também. A gente parte do princípio que tudo é tão natural, né? Todo mundo assiste YouTube. Não é assim, né? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Tem sim. Deixa eu Como só você... comentar um sim, comentário. Tá me ouvindo? tô. Deixa eu só comentar aqui um comentário que eu vi, Andréa Mota, né? Cumprimentar ela, cheiro, Andréa. Ela lembrou bem, né? Quando a gente está falando dessa questão de formação, né? Isso a gente pode se pensar, né? Numa iniciativa paralela a essa pandemia, né? Que ela bem colocou aí, né? Que eu, né? E Alexandre Pancararu, né? E outros cineastas, a gente participou de uma ação muito legal aqui no estado, né? De Pernambuco, né? Que foi realmente de levar isso, a gente já saindo desse virtual para o físico, a gente levou, né, oficinas, né, de formação de cinema, desde o processo da criação de aonde procurar, né, dentro de quase, acho que se eu não me engano, foram todas as aldeias de Pernambuco, né, onde foi muito massa, né, e o projeto chama, né, Cinema Tem, né, foi criado espaço, né, um site onde estão todas as ações, né, e se vocês verem, né, são produções muito massas, sabe, que saíram dentro desses jovens, né? E foi uma parceria junto com a Casa de Cinema de Olinda. Então, eu acho que também nós,
onde a gente encontra os parceiros para a gente poder fazer essas iniciativas, que demanda, né, que nós sozinhos a gente não tem, né, condições, por mais que a gente tenha a vontade, né? E onde foi a Casa de Olinda Casa de Cinema de Olinda foi uma grande parceira, né? Uma grande, né? Carlinha, né? Mauro, né? Não sei se estão aqui, mas só lembrando, né? Acho que ter mais iniciativas, né? Quem demanda um pouquinho, né? De articulação, né? Dessa logística, também abraçar essas iniciativas, porque a gente vinha, né? De um contexto de oficinas onde tudo era gente, né? Só eu e Alexandre. Por mais de 5 anos a gente deu, né? Oficinas de forma, tudo o pouco que a gente tinha, a gente tirava do nosso bolso, né? A gente percorria, fazia essa itinerância, levando também esses filmes, discutia, né, com essa juventude, principalmente, né, dentro das comunidades. A gente fazia tipo um espaço, né, um espaço de cineclube, por exemplo, projetava no muro, né, das casas, né, dentro do espaço livre. Então, eu acho que falta também, né, instituições, né, pessoas que abracem, né, esse tipo de iniciativa, porque teria muito mais circulação, né, e muito mais alcance do que, por exemplo, só a gente, né? Por mais que a gente fez, né, com pouco que a gente tinha, né? E mesmo assim alcançou muita gente, né? Então a gente tem muitos alunos hoje, né, que a gente vê que quer fazer, né, quer seguir esse caminho, porém sempre esbarra, né, nessa questão que tudo demanda um custo, né? Não tem esse apoio, né, para quem está começando. Eu acho importante, né, citar isso também, né? Dessas instituições, né, dessas outras organizações também, né? Por isso que eu digo, investir mesmo nesses talentos indígenas e ver que também pode valer a pena, né? Pode ajudar, né? Principalmente a cultura, na onde vários estados que a gente pode falar. Acho que você me falar. Não, que eu vi um comentário aqui que eu já vou emendar com outro, porque a gente está acabando o tempo. É sempre assim, quando chega os últimos minutos, todo mundo fica mais à vontade para perguntar. A gente vai tentar responder o máximo possível. Comentário da Vânia. Oi, Vânia, que bom que você está aqui. Minha sócia, que às vezes está na correria, coitada. E eu fico, olha só, como sensibilizar o meio audiovisual, as narrativas indígenas em suas essências de oralidade. A cadeia produtiva também pode se adaptar a outras formas de apreciação de histórias. Como sensibilizar o audiovisual. E eu acho que isso encaixa bem com um comentário ali embaixo, falando sobre o projeto... sumiu. Projeto que tem Projeto Cinema de Índio, jovens indígenas mostrando sua visão de mundo. Eu não estou conseguindo chegar aqui. Quem que pediu para falar sobre isso? Ai, eu estou perdida aqui nos comentários. Isso. Aí, quase que eu tirei aqui sem querer. Então, eu queria que você conectasse, falasse um pouco dessa experiência, que eu imagino que a resposta para o que a Vânia está colocando é um pouco nesse lugar desse projeto Cinema de Índio. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso nesses nossos últimos minutos, e a gente tem mais 5 minutinhos para você finalizar e 30 segundos para te dar tchau. Deixa eu falar rapidinho aqui. A Andrea até colocou aí nos comentários, né, que tem o site, quem quiser lá ver, né, são mais de 50 vídeos assim, curtos, né, que foram elaborados por esses jovens, né, e foi um processo muito bacana, porque, como eu disse, todo o processo criativo, né, partiu deles, a gente só foi mesmo como apoio, né, de ver, de aprender também, né, com eles, mas também de mostrar, né, que meios existem, né. Por exemplo, eles têm as histórias, mas pode ser potencializado, né, com algumas técnicas que a gente sabe já, né, em questão, né, de um pequeno roteirinho, né, para não ficarem perdidos e tudo, né, a questão, né, da onde eles podem, né, da onde eles podem encaminhar esses projetos, né, a gente levou nisso tudo, né, assim, num pacote bem redondinho, né, para essas comunidades, né, ver essa possibilidade, que essa possibilidade existe, né, porém, né, a gente sabe o custo, né, onde também a gente viu, né, e durou, foi 2018, acho que 2016, 17, foram 2 edições, né, que tem aqui, a gente tem o Fucultura, né, do estado de Pernambuco, onde foram 2 edições que a gente foi contemplado, a gente levou, né, porém, aí, por outros percalços também, por essa questão, né, de recursos, que tudo foi afetado também, né, a gente
não deu continuidade nisso, mas é um projeto que eu chamo a todos, né, a visitar o site, né, tá lá tudo, né, que teve Alice Gouveia, né, uma grande roteirista também, né, e estava junto também nessa, né, Carla Francine, Mauro Lira, né, foi um projeto muito massa e onde a gente precisa mais, né, de iniciativas assim, né, de abracem a causa. Né, eu acho que é isso, não sei mais, não sei que tempo que eu tenho, agora explica. Tá faltando mais 4 minutinhos, você foi super rápida. Já que aproveitando que você foi super rápida, você falando sobre apoios, a gente está agora com a lei Aldir Blanc aprovada e movimentações estão acontecendo para todos os lados para que esse recurso de fato seja usado na cultura e de uma forma que retorne para quem faz cultura, para quem faz arte. Então, eu queria saber um pouquinho como é que está a situação aí, se você tem se envolvido nessas discussões. A gente sabe que vai chegar um recurso, e se esse recurso não for utilizado, ele volta. E a gente sabe também que tem muita politicagem, tentativa de pegar esse recurso da cultura e jogar para outra pasta. Como é que está isso aí? Você está com esperança de conseguir realizar, que tenham editais com esse dinheiro da Aldir Blanc? Eu acho que esse recurso ele vem em boa hora, né? Porém, quando a gente trata, né, dessa outra cadeia produtiva, que também tem, né, esse inciso, né, dentro dessa lei aí, que é para populações indígenas, é muito complicado, como você bem disse, né? A gente vê que são várias situações, isso no Brasil todo, em questão de politicagem mesmo, né, principalmente de municípios, né, e onde a maioria dos municípios não reconhece essa diversidade, né? E são anti-indígenas mesmo. Então, a gente tem muita dificuldade nisso. Por exemplo, aqui onde eu estou, né? A gente tem esse medo que esse recurso venha, né? Porém, a gente não acesse, né? Por isso, né? Mas há toda essa mobilização, a gente está se mobilizando, né? Os profissionais, né? Tanto do visual, do audiovisual, né? Como de outras, das artes visuais também, né? Que existe, né? Para ver, né, que possibilidade, né, real a gente tem, né, de realmente acessar esse recurso que a gente sabe que tem, né? Porém sempre tem, né, esse entrave, né, que em muitas regiões a gente sabe que infelizmente não vão chegar nesses produtores culturais indígenas, né, nessa categoria. Infelizmente é assim hoje que a gente vê, né, onde muitos, por exemplo, municípios, né, podem fazer, né, cabide de emprego com esse recurso, né? E aqui onde eu estou é muito complicado isso. Então, por isso que a todo momento a gente tem, né, que fazer esse enfrentamento, né? Por mais que nem que dê dor de cabeça para eles, mas para mostrar que a gente está aqui, né? E a gente quer Sim, também, né, parte que é uma lei, né, que é para todos, né? Mas é sim. feito, né? Infelizmente, né? Do Brasil todo é assim, né? A gente sabe É. que política não ajuda em nada. E a gente não tem a cultura de participar da vida política, né? Então Então, a gente está desenvolvendo isso. Eu sinto, pelo menos aqui, sim, hoje eu estou no interior de Minas, as pessoas estão muito assim ainda. Eu me coloco nesse lugar. A gente formou Conselho Municipal de Cultura. A gente nem sabe como funciona, como é que a gente pode usar o conselho para reivindicar, né? A gente está nesse aprendizado também. sim, Acho que tem mas mais uma pergunta. acho que todo mundo está querendo ser cientista político, né? É a percepção que eu É, tenho nesse tempo, né? Pelo menos assim que tem funcionado para mim. Eu tenho visto muita coisa, né? Que antes eu passava batido, sabe? Acho que é um ponto positivo, né? Onde as pessoas estão começando a tirar a venda, né, dos olhos, né? Se percebendo a sim, relação que a gente se encontra. sim. Graça, está acabando, está surgindo muitas perguntas. A gente vai ter que fazer outra live daqui a um tempo, porque Bora, é muita coisa, é muito assunto. Até, pessoal, desculpa quem chegou aqui no finalzinho e com perguntas ótimas. Aqui a gente vai, é ruim a gente cortar no meio a conversa. Então, acho que vale a pena a gente marcar realmente lá na frente. E vou aproveitar então aqui os últimos segundos para agradecer, Grace. Muito obrigada. Nossa, foi bom demais te escutar. Estou obrigada a muito você. feliz. Estou muito Obrigada feliz a que você está com a você. gente. Quem não me segue, siga lá, viu? Pra gente bater o papo qualquer hora. E a gente tá Sim!
massa antes que caia, que é o Nyamonguetá, que é nesse processo de pandemia a gente está com uma criação, eu e junta